Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano, eu sou professor de Direito Constitucional e juiz de Direito. Nesse nosso encontro, nós vamos fazer o estudo da temática referente aos direitos da nacionalidade. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão ou elogio, estamos aqui à sua disposição, seja na nossa rede social, seja no nosso canal de comunicação na área do aluno. Vamos então a essa temática, direitos da nacionalidade, que sofreu certa alteração legislativa pela atuação do poder constituinte derivado reformador, e esses pontos nós vamos sedimentar então aqui. Vamos iniciar pela questão referente às espécies e critérios de aquisição de nacionalidade. Vejam o seguinte: existem espécies de nacionalidade e existem critérios de aquisição da nacionalidade. Você precisa conhecer as duas espécies de nacionalidade. Nós temos a nacionalidade primária, originária ou involuntária, e a nacionalidade secundária adquirida ou voluntária. O que distingue uma de outra é o elemento volitivo. Na nacionalidade primária, tem-se uma nacionalidade que é então imposta ao agente, independentemente de sua manifestação de vontade, algo que no nosso caso está relacionado aos brasileiros natos. Na nacionalidade secundária, o elemento volitivo se faz presente e o agente, de maneira então voluntária, ele adquire a nacionalidade. A situação que no nosso caso está relacionada então ao procedimento de naturalização. Distinga a nacionalidade primária da secundária com base na presença ou não do elemento volitivo. E como critérios de aquisição da nacionalidade, nós temos dois grandes critérios: o critério do jus soli e o critério do jus sanguinis. No jus soli, critério da territorialidade, o que faz com que o indivíduo adquira uma determinada nacionalidade é o território em que ele nasceu. Lá do outro, quando se fala no jus sanguíneo, o critério da ancestralidade, não existe essa importância. O que importa aqui é o vínculo de ascendência do indivíduo. E vejam o seguinte: nenhum desses critérios é exclusivo. É perfeitamente possível a acumulação em um ordenamento jurídico do critério do jus soli com jus sanguíneo, associado ainda a outras condicionantes, conforme veremos. Portanto, espécies de nacionalidade e critérios de aquisição da nacionalidade vistos. Vamos avançar? Saibam o seguinte: quando a sua prova fizer menção aos polipátridas ou multinacionais, é algo que de certa forma era vedado no nosso ordenamento jurídico, a dupla nacionalidade, mas a partir da recente alteração foi algo que restou como permitido, conforme veremos. E os polipátridas são aqueles indivíduos que possuem mais de um vínculo jurídico político de nacionalidade com dois ou mais estados. E a situação dos polipátridas é diametralmente oposta à situação dos apátridas, que também possui a palavrinha alemã eimátulos, que são aqueles indivíduos que não possuem nenhum vínculo jurídico-político com nenhum Estado, não possuem nenhum vínculo de nacionalidade com nenhum Estado. E essa questão, já patridia, ela é considerada, inclusive, uma violação de direitos humanos. A bem da verdade, uma grave violação de direitos humanos. E foi, inclusive, uma preocupação do nosso poder constituinte derivado reformador, conforme veremos adiante. Mais especificamente, na parte final desse nosso encontro. E vejam o seguinte: antes disso,
eu preciso que você saiba a diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Aqui nós temos a nacionalidade primária, aqui nós temos a nacionalidade derivada, secundária, voluntária. Vejam comigo, especificamente sobre os brasileiros natos. A Constituição Federal considera como brasileiro nato os nascidos na República Federativa do Brasil. Portanto, uma questão atinente ao critério de aquisição da nacionalidade do jus soli. E a Constituição diz, ainda que de pais estrangeiros, ou seja, nasceu no território brasileiro, será considerado brasileiro nato. A única condicionante que é imposta é a seguinte: desde que estes eventuais pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. Quando a Constituição fala estes, a interpretação que é dada é a seguinte: ambos pais estrangeiros estão a serviço de seu país, ou um pai estrangeiro está a serviço do seu país e o outro cônjuge está apenas o acompanhando. Saiba, então, esta extensão que é dada à palavrinha estes. Agora, avançando, existe uma outra possibilidade de se considerar um brasileiro como nato: os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Portanto, o critério que se vê aqui é o critério do jus sanguinis, ou seja, o vínculo de ancestralidade. É posta uma condicionante? Sim, da mesma maneira que posta na linha A, desde que qualquer deles, ou seja, o pai brasileiro ou a mãe brasileira, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, a serviço da República Federativa do Brasil, de qualquer esfera política, seja ela municipal, estadual, distrital ou federal, seja da administração pública direta ou indireta. O indivíduo será considerado brasileiro nato. Mas vejam o seguinte, a pergunta que eu lhe faço: o indivíduo nasceu em território estrangeiro, é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, porém nenhum deles está a serviço da República Federativa do Brasil. É possível que esse indivíduo seja considerado brasileiro nato? A resposta é afirmativa, e aqui nós temos duas possibilidades na linha C. O que deve ser feito para que ele seja considerado brasileiro nato? Primeira possibilidade: o seu nascimento deve ser comunicado à repartição brasileira competente, ao consulado ou à embaixada. Mas mesmo assim, se não foi feita essa comunicação, ainda há uma última possibilidade. Se esse indivíduo vem a residir na República Federativa do Brasil, apesar de ter nascido em território estrangeiro, e depois de perfazer 18 anos de idade, de maneira expressa, chegou para a autoridade competente e optou pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele possui o direito público subjetivo de ser considerado brasileiro nato. Mas duas condicionantes precisam ser implementadas: residência na República Federativa do Brasil e opção após perfazer 18 anos de idade. 3 alíneas, portanto, com 4 possibilidades de um indivíduo ser considerado como brasileiro nato. E a questão envolvendo os brasileiros naturalizados, aquela nacionalidade secundária, adquirida pelo agente. Vejam o seguinte: a Constituição Federal ela considera como brasileiro naturalizado os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Saiba que existe uma legislação infraconstitucional, o Estatuto do Imigrante ou antigo Estatuto do Estrangeiro, com mais de 100 artigos, que traz alguma disciplina de aquisição da nacionalidade brasileira de maneira voluntária. Em
direito constitucional, essa situação não é muito cobrada. O que eu quero que você saiba é o seguinte: que a Constituição permite a aquisição da nacionalidade brasileira para indivíduos de país de língua portuguesa. E para eles, nós temos requisitos mais flexíveis. Basta ter residência por 1 ano ininterrupto na nossa República Federativa do Brasil e idoneidade moral. Preenchidos esses dois requisitos, a estes originários de país de língua portuguesa fica permitida a aquisição da nossa nacionalidade. Mas tenha em mente o seguinte: a adquirir a nacionalidade, permitir a aquisição da nacionalidade é um ato de soberania estatal que passa pelo juízo de conveniência e oportunidade do presidente da República. E aqui, memorize, os países que utilizam a língua portuguesa como idioma oficial: Angola, Açores, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Para os indivíduos oriundos desse país, se residirem na República Federativa do Brasil por 1 ano ininterrupto e tenham idoneidade moral, é possível a aquisição da nacionalidade brasileira. Mas há outra possibilidade para os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Se eles preencherem dois requisitos constitucionais, eles possuem o direito público subjetivo, o direito potestativo de adquirir a nacionalidade brasileira, algo que não perpassa por um juízo de discricionariedade da autoridade competente. Vejam que aquele estrangeiro de qualquer nacionalidade que residir por aqui por 15 anos ininterruptos e tiver a FAQ dele, a ficha de antecedentes criminais, limpinha, nenhuma condenação penal, ele tem o direito de adquirir a nossa nacionalidade. E vejam que a norma é imperativa, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aquele estrangeiro que preenche esses dois requisitos, basta requerer a nossa nacionalidade caso queira e ela lhe será deferida. Vejam que, para se adquirir a nossa nacionalidade, única e exclusivamente se o elemento volitivo estiver presente. Ou seja, não é permitido no nosso ordenamento jurídico, como aconteceu em 1824, como aconteceu em 1891, a grande naturalização ou naturalização tácita. Adquirir a nacionalidade brasileira hoje somente de maneira expressa. A grande naturalização ela ocorreu, como visto em 1824 e 1891. E ela disse o seguinte: o indivíduo que não manifestar oposição até determinada data e estiver em nosso território, automaticamente irá adquirir a nacionalidade brasileira. Hoje, isso não é mais permitido. Agora vejam o seguinte: uma situação que é direcionada exclusivamente para os portugueses, ou seja, aqueles indivíduos nacionais de Portugal. Ela é nominada como quasi-nacionalidade. Por que quasi-nacionalidade? Ela só permite que esse estrangeiro venha exercer determinados direitos em nosso território, direitos que, em tese, a princípio, só poderiam ser exercidos por brasileiros natos. Mas atenção, esse português continua sendo considerado português, portanto, continua sendo considerado estrangeiro. E essa situação está prevista onde na nossa Constituição? No parágrafo 1º do artigo 12. Vejam o que a norma diz: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, essa reciprocidade existe, serão atribuídos direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição.
ou seja, possibilidade, permissibilidade de um estrangeiro exercer direitos que, em tese, inicialmente seriam atribuídos apenas a brasileiros. Essa situação é conhecida como quase nacionalidade. Mas vejam o que a parte final da Constituição ressalva, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, eventual distinção só pode ser perpetrada pela Constituição Federal. E a Constituição Federal ela nos traz situações que só podem ser titularizadas por brasileiros natos. Situações referentes a cargo, função, extradição e propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Ou seja, existem determinados cargos que só podem ser titularizados por brasileiros natos. Quais são esses cargos? O famoso mp3.com. Isso porque o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado de Defesa são cargos que só podem ser titularizados por brasileiros natos. Não é possível que brasileiros naturalizados ou estrangeiros venham a titularizar esse cargo. Atenção a que, ao M, eu disse exclusivamente ministro de Estado de Defesa. Existem diversos ministérios, mas o único que a pasta só pode ser titularizada por um brasileiro nato é o ministro de Estado de Defesa. Existem funções que só podem ser ocupadas por brasileiros natos. Atentem-se ao seguinte: existem dois órgãos superiores de consulta do presidente da República: o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Especificamente, um órgão, o Conselho da República, ele terá destinação de 6 assentos que só poderão ser ocupados por brasileiros natos. Ou seja, 6 assentos no Conselho da República só podendo ser ocupados por brasileiros natos, não podendo ser ocupados por brasileiros naturalizados e nem por estrangeiros. Sobre a questão da extradição, tenha em mente que brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Seria possível a extradição de brasileiro naturalizado? Sim. Se ele praticou um crime comum, esse crime comum deve ter sido praticado antes da naturalização. Mas se a situação diz respeito a tráfico de entorpecentes, seja antes, seja depois da naturalização, é permitido a sua extradição. Mas a regra é: brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. E, por fim, empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Atentem-se ao seguinte: regra geral, a titularidade dessas pessoas jurídicas ocupadas a princípio por brasileiros natos. Seria possível ser ocupada por brasileiro naturalizado? Seria, mas depois de longo prazo da naturalização. A princípio, sendo então ocupadas por brasileiros natos. Portanto, a Constituição traz cargos, funções, questão atinente à extradição e propriedades de empresa, que só podem ser titularizadas, destinadas a brasileiros natos. Agora vejam o seguinte, o ponto mais importante da aula, a questão da perda da nacionalidade. Nós tivemos alteração legislativa recente sobre essa situação, que está posta no parágrafo 4º do artigo 12, e nós precisamos dissecar essa norma. Vamos fazer um antes e um depois? Vejam aqui comigo.
Quando nós trabalhamos com a perda da nacionalidade, a redação original do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12, ela dizia o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, uma situação que era direcionada exclusivamente ao brasileiro naturalizado por uma prática de uma atividade nociva ao interesse nacional, algo mais aberto. O inciso 1, ele foi alterado pela emenda constitucional 131 e ele ainda se destina exclusivamente ao brasileiro naturalizado. Mas veja que a norma trouxe situações mais objetivas, mais factíveis. Isso porque esse brasileiro naturalizado poderá perder a sua nacionalidade, sim, mas desde que fique demonstrado que houve fraude no seu procedimento de naturalização ou que ele veio a cometer algum injusto penal específico de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Conclusão: houve alteração da norma, sim, que ainda se apresenta como destinatário brasileiro naturalizado, mas com hipóteses mais objetivas de sua caracterização. Fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Fim. Prosseguindo. Segunda situação. Uma situação que se destinava tanto ao brasileiro nato quanto ao naturalizado. E a norma, por uma interpretação, ela impedia, como regra, a dupla nacionalidade. Isso porque a norma dizia o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Ou seja, como regra, a redação anterior ela não permitia que o indivíduo fosse um polipátrida ou um multinacional. Isso porque, se em regra ele adquirisse outra nacionalidade, ele perderia a nacionalidade brasileira. Existiam duas situações excepcionais que permitiam a dupla nacionalidade, as situações colocadas nas alíneas A e B, que dizia: salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, como nas situações envolvendo Brasil e Itália, ou na linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, como nas situações envolvendo vários atletas que foram tentar a vida no leste europeu. Perfeito. Houve a alteração do inciso 2 e vejam o que ele diz. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. Ou seja, primazia da autonomia de vontade. Quer perder a nacionalidade brasileira? Chegue perante a autoridade competente e diga: não quero mais ter a nacionalidade brasileira. Você irá perdê-la. Ou seja, o seu elemento volitivo, a sua autonomia de vontade é que será considerada. A autoridade brasileira, ela só não declarará a perda da sua nacionalidade se, em virtude desta manifestação de vontade proferida por você, acarretar situação envolvendo apatridia,
Ou seja, se em decorrência de eventual perda de nacionalidade, você não ficar vinculado a nenhum estado pelo liame político da nacionalidade. Se não, não tem problema. Perderá a nacionalidade brasileira. Mas pode ser que você se arrependa, né? Pode ser que você, que já tenha outro procedimento de aquisição de outra nacionalidade e a adquira, demonstre que não quer a nacionalidade brasileira e será declarada então a perda. Mas pode ser que você arrependa. E se você quiser recuperar a sua nacionalidade brasileira, é possível? E sendo possível, vai readquiri-la como originária ou como secundária? A resposta está no parágrafo 5º. Vejam a preocupação do legislador. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º desse artigo, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária. Então, se você se arrependeu, você que era brasileiro nato, pode voltar atrás e readquirir a nacionalidade brasileira. E não será por procedimento de naturalização. Você irá readquirir a nacionalidade brasileira e irá readquiri-la como brasileiro nato. Atenção a estas alterações que foram postas pela Emenda Constitucional 131 de 2023. E vejam esse julgado, que foi proferido em momento anterior à alteração constitucional. O STF disse o seguinte: se um brasileiro nato que mora nos Estados Unidos e possui green card decidir adquirir a nacionalidade norte-americana, ele irá perder a nacionalidade brasileira. Esse julgado se subsistiria pelos atuais ditames? É claro que a resposta é negativa. Isso porque hoje, então, ficou perfeitamente possível a dupla nacionalidade dentro do nosso ordenamento jurídico. E com isso, meus amigos, nós finalizamos o estudo atinente, o estudo referente aos direitos da nacionalidade. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogio, estamos aqui à sua disposição, seja na nossa rede social, @Gustavo Americano Freire, seja no nosso canal de comunicação na área do aluno. Grande abraço!